Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 32. Todo mundo achou? Amém? Salmos capítulo 32. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cuja o pecado é coberto. Amém, irmãos? Maravilhosa coisa é o Senhor nos perdoar, não é verdade? Quando Deus nos perdoa, nós ficamos livres. Amém? Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Existe algum homem na terra que não tem pecado? Não existe. Mas graças a Deus, Ele enviou Jesus Cristo que se fez pecado por nós. E podemos nos esconder atrás de Cristo. Aleluia. Olha que coisa linda. A gente poder se apoiar no que Cristo fez, por gratidão nos santificarmos, por gratidão vivermos para as boas obras. Não é verdade? Mas olha que coisa. Em quem não há engano. Ou seja, se eu andar na verdade, se eu andar na revelação de Cristo, naquilo que Ele fez por mim, ou naquilo que Ele vai fazer através de mim. Porque Deus não simplesmente veio na tua vida para te salvar, para mudar a tua vida. Ele disse, vós sois luz. Sabe aonde a luz tem de fato eficiência? Na escuridão, nas trevas. A luz junto com a luz é mais uma luz. Então Deus nos enviou para pregar as boas novas, iluminar o caminho daqueles que estão em trevas, em ignorância, aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Quantas vezes nós andamos retraídos, calados, com pecados ocultos, com mágoas escondidas no coração, encobrindo o nosso passado, como se o nosso passado não influenciasse o nosso agora. Deus só pode te libertar de algo que você lançou sobre ele. Jesus disse, lança sobre mim. O diabo atua nas trevas, seja na ignorância do homem, ou naquilo que ele não entrega para Cristo. A Bíblia diz, confessai os seus pecados uns aos outros, para que a oração da fé traga perdão, traga arrependimento, traga consolo. Aleluia. Pois enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Irmãos, bramido é dor, é angústia, é aflição. Tem um texto que fala que por causa da demora, da angústia, os ossos envelheceram. Umas versões falam de câncer nos ossos. Tamanha angústia no coração do homem. Mas por quê? Porque Deus diz, diga ao fraco, sou forte. Ele não disse, diga ao forte que é forte. Porque a tua força não é tua, ela é do Senhor. A Bíblia diz, não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. A Bíblia diz que o homem que anda segundo a tua força, maldito é.
Quem sabia disso? Que o homem que confia em si é maldito. Maldito é sem valor, anátema. Como é que eu posso viver longe de Deus? Pastor, mas eu sirvo a Deus, eu caminho com Deus. A Bíblia diz que eu tenho que morrer. O quanto você está vivo? Quando eu não perdoo, eu estou vivo. Quem sabia disso? Quanto eu estou sonhando sem Deus, eu estou vivo. Enquanto eu decido o meu caminho, eu estou vivo. Jesus disse, nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Quem que puxa a boiada? Ou melhor, a carroça? É o boi, é o cavalo. A carroça não consegue puxar ninguém. Assim como o crente, ele não está aqui para puxar. Ele está aqui para ser guiado, conduzido, levado. Porque a força, assim como numa carroça é do boi, a carroça pode carregar algo. Mas quem está puxando é o boi. Aleluia. Pastor, você está dizendo que eu sou carroça e Jesus é boi? Não, irmão. Eu estou exemplificando para que isso grave no teu coração. Carroça sem boi não tem utilidade, sem cavalo não tem utilidade. Qual é a serventia? Deus te criou dele, para ele. Deus criou a terra e disse, terra produza vegetais, água produza peixe. E Deus tirou o homem dele. O homem longe de Deus é morto, sem sentido. É tão violento que o espírito de vida vem de Deus para você e quando você morre, volta para ele. O que nós somos? Deus. Uma imagem de Deus. A vida de Deus na terra. Agora, precisamos expressar o caráter de Deus. A vontade de Deus. Para que as pessoas possam ver em nós Deus. Essa semana mandaram um pedacinho de um vídeo e disseram assim, você gosta de comentar, irmãos? Pensa num cara que não comenta nada na internet. Sou eu. E eu falei, eu não entendi porque que ele disse que eu gosto de comentar. Mas eu fui ler os comentários, porque eu não comento realmente nada. Eu uso as minhas redes só para publicar e não fico comentando nada. Porque eu acho a escrita muito limitada. E na internet a terra é sem dono. Você fala o que quer, ouve o que quer, pesquisa o que quer e acabou. Mas eu fui olhar. E eu fiquei assustado. Porque as pessoas estavam questionando o agir de Deus. Por que que Deus permite a maldade? Por que que as crianças morrem? Por que que as catástrofes vêm? Se Deus é tão bom e se Deus existe. Nós passamos a vida culpando o outro. E não nos responsabilizando. Eu sou assim porque o meu pai não cuidou de mim. Eu estou vivendo isso porque eu não tive isso. Eu estou vivendo isso porque roubaram a minha casa, porque eu não tive oportunidade, porque teve separação, porque o meu marido é ruim. Ou, ainda que teu marido ou a tua esposa seja ruim, Jesus tem é contigo, não é com ele. Salvação é individual. Terra plantada, ela que dá fruto. Não é a outra, é aquela que recebe a semente. Como está o teu coração para as coisas de Deus? Quando Deus lança uma semente, a terra boa para brotar,
Ou quando brota, vem o problema do marido, do fulano, do vizinho, da adversidade, da fome, da seca, da doença, e logo te rouba. Como é o teu coração? Soprado como qualquer vento? Vem a adversidade. Ai, será que era Deus? E no fim, diz assim, eu vivo de fé. Não, eu sou uma pessoa de fé. O que é fé? O que é fé, irmãos? Conquistar coisas materiais? Profetizar para alguém? Ter uma boa palavra? O que é fé? O que é fé? Conhecer as Escrituras? Nos relacionamos com a Escritura, mas não nos relacionamos com a pessoa de Deus. Ele é uma pessoa. Ele não é algo a ser estudado. Aleluia. Ele é alguém a ser conhecido. Eu não quero que você lembre de mim, quando passar a minha vida, pelo que eu preguei, pelo que eu fiz, mas pela pessoa que eu fui. Muitas vezes as pessoas vão no enterro e elas dizem, ele era tão novo. Acabou de formar. Grandes coisas. O que tem? Ele era tão novo, morreu e o filho ficou. E daí? Quem é você? Qual é a tua essência? Deus, quando olha para você, Ele não quer saber se você é preto, branco, amarelo, gordo, magro, careca, mulher, homem. A Bíblia diz, o meu espírito. E importa que adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que buscam, que o adoram em verdade. Deus está de madrugada olhando, procurando. Procurando. Deus não parou. Ele continua, continuamente procurando aqueles que o buscam. Será que Deus te encontra? Um dos comentários foi assim, eu já procurei Deus e eu não achei. Sabe o que eu tenho para dizer? Que você não procurou de verdade. Procurar Deus não é fazer aquilo que você acha que tem que fazer. E nem tampouco fazer aquilo que os outros dizem que você tem que fazer. Pastor, pode ser? Pode, por que não? Mas não é uma regra. A Bíblia diz que a regra é me buscar com todo o teu coração. O que define o coração de um homem? Eu não sei. Porque para você talvez tenha um grau de importância algo, para você tem outro. Buscar com toda a força. Talvez para você que é mais forte, mais intemperante, mais talvez orgulhoso, mais violento, a força tem que ser mais violenta para quebrar o teu eu. Talvez para você que está em rejeição, tem que ser de uma forma mais branda, porque as tuas forças te faltam. Mas nós queremos colocar numa caixinha uma fórmula para se encontrar esse Deus. Quando na verdade Ele quer olhar para você e ver um coração como uma terra boa. Que de fato está aberto como uma criança para encontrá-lo. Com pureza. De simplesmente Ele dizer, vá. E você ir. Quando eu leio aquele texto de Abraão, Deus dizendo para Abraão, Abraão, larga todo mundo. Larga tudo que tu tem. Larga tudo que tu tem, Abraão. Larga tudo. Vá para uma terra estranha. Pega o teu beco que eu te falo para onde tu vai. Sem GPS, sem destino, só vai. Tu iria? Tu iria, irmão? Às vezes Deus nos dá uma palavra para falar para alguém e a gente fica, será? Deus, mas é isso mesmo? Ele vai gostar?
Será que é isso que ele precisa? E começamos uma palavra. Eu estou falando que o cara entregou a sua vida. De fato. Saiu do seu conforto, da sua segurança, da sua estabilidade, para confiar em um Deus invisível. Qual era a confiança dele? O local? Ele nem sabia para onde ia. O salário? Ele nem tinha. Não, era que a cidade tinha bonança. Que cidade? Qual cidade que ele ia mesmo? Qual era a confiança desse homem? O pai da fé era o Senhor. A sua confiança estava no caráter de Deus. Aquele que não mente, aquele que não é homem para mentir. Aquele que não há variação de caráter. Não, pastor. Deus é amor, mas Deus também é terrível. Fogo consumidor. Sim. Consome mesmo. Mas sabe quem é consumido por Deus? Irmão, joga algo para cima. O que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão? Diga, vai cair. Porque as leis espirituais, os princípios espirituais, o que rege o mundo é: reconhece o Senhor. Se eu não reconheço, eu estou caindo num abismo. Eu estou indo contra o princípio, contra a lei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para adorar. Deus te chamou para reconhecê-lo. Mas sabe de uma coisa? Os anjos estão lá 24 horas reconhecendo quem ele é. A natureza adora a Deus. Romanos capítulo 1. Ela adora a Deus. A Bíblia diz que a natureza manifesta Deus. Se ninguém pregasse, só de você olhar para a natureza, você tinha que reconhecer que existe um Deus. Está em Romanos. Mas porque o homem não reconheceu a grandeza de Deus, a glória de Deus, e adorou outra coisa. Pastor, eu não adoro nada, eu estou até aqui na igreja, pastor. Talvez você adore a sua vida, meu irmão. Talvez você adore os seus pensamentos. Talvez você adore o que você acredita. Talvez você está agora disperso, pensando em outra coisa. Coração puro e oportunidades na vida da gente são só uma. Jesus passou em Samaria. Quem deu crédito? E quem não deu, irmão, ficou. Mas sabe, não vai poder dizer que não teve oportunidade. Ou vai, pastor? Sabe qual é a justiça de Deus, irmãos? Sabe qual é a justiça de Deus, irmãos? É que todos ouvirão. Sabe aquela pessoa que morreu? Ela ouviu. Ela ouviu, irmão. Eu demorei para entender isso. Deus é justo e na sua justiça opera a bondade e opera a oportunidade. Todos ouvirão. Não, nem que seja por um sonho, pela natureza. Agora, uma coisa é as pessoas ouvirem. Outra coisa é eu devotar por gratidão a minha vida em favor disso. São coisas distintas. Tamanhos são os milagres que Deus tem que fazer porque as pessoas estão acomodadas. Os anjos clamaram para poder pregar as boas novas. E Deus disse, não, é o homem que vai pregar. Deus escolheu o homem. Por quê? Olha o nível de graça de Deus. Ele traz um ser com a mesma linguagem, com as mesmas dores, com o mesmo processo, para trazer as boas novas para que nós possamos nos espelhar.
Porque senão olharíamos para o anjo. Não, eu tenho que aceitar porque ele é poderoso. Não, irmãos. Assim como Deus muda alguém e mudou alguém, ele pode mudar outro. Como é fácil nós olharmos para uma pessoa que errou como nós e darmos crédito para ela. Mas como é difícil nós olharmos para uma pessoa que fez algo pior do que você fez e amar essa pessoa. Porque nós começamos a dizer, não, mas eu não mato, eu não roubo. Não. Crente mentindo e não temos misericórdia. Não estou falando de você aprovar conduta. Eu estou falando de longanimidade. Eu estou falando de você olhar com longanimidade. Deus, ele tem paciência contigo e comigo. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes? E Deus, pacientemente, conversa, exorta, edifica e consola. E me coloca no caminho. Mas nós estamos dispersos. Nem uma horinha pôde estar atento. Disperso com tantas coisas. Com tantos pensamentos. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Você tem confessado o seu pecado? Você tem confessado o seu pecado? Sabe, irmãos, eu já fui para cultos em que eu sentei na primeira cadeira e eu fechei os olhos para não conversar com a pessoa bonita que estava do meu lado. Porque eu só tinha aquele dia para ouvir a voz de Deus. Porque na minha caminhada e na minha maturidade espiritual naquele momento, Deus só falava comigo através do pastor, porque era assim que eu cria naquele momento da minha vida. E eu ia para um culto e eu não ficava conversando com quem estava do meu lado. E eu não ficava preocupado com quem estava atrás de mim, porque eu sentava na frente de propósito, para que ninguém me atrapalhasse. Porque eu queria ouvir a voz de Deus. Mas não. A gente olha para as coisas. A gente olha talvez para a roupa do pastor, para a roupa do pastor. A gente olha, não, olha como ele sentou. Ele não dobrou o joelho antes do culto. Não, ele não fez tal coisa. E você começa a criar um estereótipo de homem de Deus conforme o teu caráter. E você perde o melhor de Deus. Porque você já criou o quê? Mas sabe o que Deus diz? Eu não vejo como o homem vê. Na minha ignorância, eu achava que Deus só usava o pastor para falar comigo. E eu sentava na primeira cadeira, fechava os olhos o culto todo e não falava nem com a minha namorada. Porque eu tinha sede de ouvir algo de Deus. Pastor, você é especial. Não, irmão. Não, senhor. Tamanha era a dor da minha alma. Tamanho era o desespero para ter uma direção. Tamanho era o desespero para ter uma resposta de como mudar a minha situação. Mas sabe, hoje as pessoas não querem nem se sujeitar a jejuar. Não querem nem se sujeitar a se calar. Não. Se Deus quiser falar comigo, tem que falar correndo, como diz lá o profeta. Se não for 30 segundos, eu não ouço mais mensagem. Essa semana a pessoa disse para mim assim, olha, se a mensagem não for colorida, não tiver capa, não for bonita, não tiver o áudio bom, não tiver não sei o que, eu não ouço.
Eu parei e falei assim, meu Deus, você não tem noção com o que eu faria para ouvir alguns homens de Deus. Podia vir falhando, rachado, preto e branco, e se tivesse como pelo menos entender, eu me quebrava para ouvir. Porque eu honro homens de Deus. História, quem tem história com Deus. Porque existe um preço, irmão, para se conquistar algo em Deus. Mas tem gente que quer andar no raso. Tem gente que vive sofrendo, o demônio incomodando, com dores no corpo, e é demônio. Por quê? Porque está disperso. Pastor, mas que palavra dura. Não, irmão, não é duro. Duro é eu deixar você na ignorância, sem você ter oportunidade de saber o que é a verdade. Porque quando eu trago isso à luz, eu te dou a oportunidade de escolher. Mas a escolha sempre é sua. Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá para o homem escolher. Você sabia? Quem escolheu? O homem. Se ela não tivesse lá, o homem era preso ao Éden. Você sabia? E alguém preso não é livre. Quem não é livre não é amado. Porque é por amor que nós ficamos. Por amor nós servimos. Por amor nós buscamos. Você não é obrigado a buscar a Deus. Você não é obrigado a estar aqui me ouvindo. Agora, se você abrir o coração, matar o teu eu, com toda a tua força, com todo o teu querer, com tudo que você tem, ele se faz achar. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti, há tempo de te poder achar. Qual é a fidelidade que Deus espera? Se não de fato você crer que Ele existe. Crer que Ele é galardoador de quem busca. De você não desistir. Porque buscar é encontrar. Bater-se-á e se abrirá. Quando eu bater de verdade. Quando o meu bater foi verdadeiro, for a minha essência. Ou você acha que Deus, quando Ele olha para você, Ele não sabe quando você está dando a metade? Quando você levanta a mão, profetiza, para os outros ver o quanto você é sábio ou sábia. Deus está vendo, irmão. O quanto você fecha e faz a oração, dobra o joelhinho para os outros ver que você é espiritual. É para Deus? Não é para Deus. A Bíblia diz que quem faz isso já ganhou o seu galardão. Sabe qual é o galardão que você ganhou? Nossa, como ele ora. Olha, se veste que nem crente. Fala como crente. Interessante, né? É esse o prêmio que você quer para caminhar com Cristo? Reconhecimento de homens? O apóstolo Paulo disse: se eu quisesse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria mais. Pastor, então quer dizer que eu tenho que andar inimigo de homens? É isso que o texto está falando, irmãos? Não. Ele está falando que as tuas atitudes não podem ser guiadas para agradar a homens. Agrada-te a Deus. E Deus quer sim que você ganhe homens para Ele. Pescador de homens. Agora, a Bíblia diz que a palavra vai fazer separação do que é e do que não é. Ela vai separar, irmão. Quando o homem aceitar a Cristo de verdade, vai ter guerra em casa. Entre o pai e o filho. Vai ter guerra entre o esposo e a esposa. Porque é a mudança de conduta. Porque o Deus mudou.
O Deus agora não é a minha família, o meu marido, não é mais o meu emprego. Não é, a minha segurança não são mais essas coisas. É o Senhor. Até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo. Qual é este lugar, irmãos? Qual é este lugar, irmãos? Em que você tem que se esconder? Qual é este lugar? No perigo você corre para casa? Não, eu vou contar para aquela irmã de oração a minha aflição. Não, eu vou contar para alguém a minha dor. Aí você vai procurar ser entendido. Mas vai mudar a tua vida, irmãos? Passamos a vida como órfãos, querendo ser aceitos. Sendo que Deus já te estabeleceu como filho e já te deu uma identidade. Filho de Deus. Agora, filho de Deus faz o que o pai faz, não o que ele faz. Romanos capítulo 8. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Comida, alimento, o que te mantém em pé, o que te mantém caminhando. Comida, energia. Comida é energia, é vida. Se eu faço o que eu quero, eu estou comendo uma comida errada. E traz o que, irmão? Diga morte. É morte, irmão. Aquele que anda na carne, separado de Cristo está. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, de verdade eu não sei. Deus me deu esse texto que eu vou ler daqui a pouquinho para você meditar. E a mensagem é esse texto que eu vou ler daqui a pouco. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. O que Deus quer fazer contigo, irmão? Diga, me guiar, me ensinar, me conduzir, me proteger. Mas sabe, irmãos, não sejais como o cavalo ou a mula. Deus está me comparando ao cavalo e à mula? Tá. Que não tem entendimento. O que não é ter entendimento? É não saber, é não conhecer, é não entender. Deus está dizendo, não seja como o cavalo e a mula que não entende, que não sabe. Cuja boca precisa de cabresto e freio. Perfeito é o homem que refreia os lábios. Está em Provérbios. Perfeito. Mas o cabresto na boca do cavalo é para ele não falar, irmão? Não. Mas você percebe como é importante a boca? É o que vai guiar ele. É o que vai levar ele para os lugares. E o cavalo ainda é colocado, para ele só olhar para onde o seu senhor apontar. Para onde você tem olhado? O que você tem falado? Tem murmurado do quê? Tem reclamado do quê? Murmuração, irmão, é você não dar crédito ao que Deus falou para ti. Creia nos profetas e prosperarei. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não sejais como a mula e o cavalo.
que não tem entendimento, cuja a boca precisa de cabresto e freio. Caso contrário, não se sujeita a ti. É isso que Deus espera de você? Deus espera que você precise estar numa condição onde você não tenha liberdade e faça só o que Ele manda? É isso? Se Ele está dizendo não sejais, é isso, irmão? Não. Ele quer que você tenha coração voluntário para fazer o que Ele está falando, acreditando que o que Ele fala é bom, porque Ele é bom. E se Ele fala isso para mim, ainda que eu não entenda o motivo, eu vou fazer, porque Ele sabe. Ele tem a onisciência, Ele tem a onipotência, Ele tem o conhecimento. Ele criou todas as coisas. Ele sabe o porquê de cada coisinha no universo funciona. Então quando Ele fala assim, perdoa, irmão, não retruca, perdoe. Com o tempo, talvez você até entenda o motivo, mas mesmo que você não entenda, saiba, é bom para ti. É bom para ti. Deus é bom. Sabe qual era a murmuração do povo no deserto? Eles chegaram no mar. Deus nos trouxe aqui para morrer. Irmãos, Deus não disse que ia libertar eles? Então eles iam morrer ali? Mas por que eles falaram isso? Primeiro, não acreditavam no caráter de Deus. Segundo, acreditavam e viviam pela circunstância da vida. O homem não vive de vista, o homem vive de fé. O justo vive assim. Fé em quê, irmão? Eles tinham uma palavra. Vou te tirar da escravidão e te levar a uma terra que mana leite e mel. Qual era o destino? A Sião do Senhor. Ali era a Sião do Senhor? Não. O que eles tinham que dizer? Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas aqui não é Sião, então Deus vai fazer um milagre. Foi isso que eles fizeram? Não. Veio a água, e eles tomaram a água amarga. O que eles disseram? Deus só dá água ruim. Para isso que Deus nos trouxe? Lá no Egito nós comíamos coisas melhores, vivíamos melhores. Lá nós éramos escravos, mas o Deus lá era melhor. Por quê, irmão? Porque a circunstância era o que trazia alegria ao coração. Deus não veio mudar circunstâncias, irmão. Deus não veio mudar a história da tua vida. Deus veio mudar quem você é. Para que o reflexo de quem você é se reflita na tua história. Deus olhou para Gideão escondido e disse, valente! Ele estava como? Escondido. Um homem sem exército. E Deus disse, tu é um líder. Você entende? Que a nossa força não vem de quem nós somos. Digo fraco, sou forte. Porque Ele é a nossa fortaleza, irmão. Lá em Provérbios diz que o ofendido é como cidade forte. Porque ele é impenetrável. Aquele que está magoado, aquele que está ferido, ele é uma cidade forte. Ele não aceita conselho, ele não aceita ajuda, porque ele está machucado e não quer se machucar mais. Porque a circunstância da vida o fez ficar ferido, e ele agora continua olhando e vivendo circunstancialmente, quando ele deveria olhar para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Mas não. Desesperado em si mesmo.
quer se proteger, se defender. Olhe para a Escritura com esse olhar e perceba que todo grande homem de Deus abriu oportunidade de não fazer algo para confiar que Deus faria algo. Quando digo não faria algo, quero dizer segundo a sua força. Até mesmo Gideão, Deus disse, é muito, pode tirar uma penca de gente aí, porque é muito. Vocês vão achar que é por causa da força de vocês. Eu quero que vocês tenham certeza que é o Deus de vocês. Deus levou o povo ao deserto para humilhar aquele povo. Assim diz a Escritura. Para que eles pudessem ver o que estava no coração deles. Se você está vivendo um deserto, e eu sei que tem gente aqui vivendo um deserto, preste atenção. Vivendo um deserto e diz que está vivendo um deserto e está culpando Deus. Para isso você veio aqui hoje. Você não está no deserto por culpa de Deus. Ele te levou lá para que você se conhecesse e você mudasse. Mas você prefere viver segundo o teu pensamento. Cuidado, deserto mata. Mata gente orgulhosa. Mata gente que não quer mudar. Mata gente que culpa Deus. Deus é bom. Deus está com os braços estendidos o tempo todo para te ajudar. Mas não vai conviver com gente mimada. Gente mimada só quer do jeito dela. Sabe o que é isso, irmão? É assim, ó. Ai, estou vivendo isso por causa do meu marido. Quem é o culpado? Marido. Sabe o que a Bíblia diz? Que você colhe o que você planta. Se teu marido é assim, porque você está vivendo uma colheita para Deus tratar o teu caráter. Para Deus o quê? Diga, tratar o meu caráter. Para te ensinar o quanto você não consegue amar. Porque amar quem nos faz bem não é amor. É conveniência. Isso não é amor. O amor tudo suporta, tudo enfrenta. O amor morre pelo irmão. E o amor é o vínculo da perfeição. No amor se reflete o caráter de Deus. Se eu não ando em amor, eu não conheço a Deus. Se eu ando em medo, eu não fui aperfeiçoado no amor. Se eu não fui aperfeiçoado no amor, eu não conheço a Deus. E eu pergunto para você, o que tem feito você andar com medo de ser ferido? De ser cidade forte? Eu não sei. Medo de ser pobre? Medo de ficar igual teu pai, igual tua mãe? Eu tinha medo de ser igual meu pai. Irmão, eu tinha medo. Quando alguém me comparava ao meu pai, aquilo me estremecia. Eu dizia, não tinha alguém mais melhor para tu falar que eu sou igual? Mas sabe, Deus levantava muita gente para falar isso. Para mostrar o meu coração. Para mostrar o vestígio de mágoa no meu coração. Para mostrar que aquilo precisava ser resolvido. Deus não tinha problema com meu pai. Deus tinha problema comigo, porque Deus queria que eu fosse perfeito, que eu fosse livre daquilo. Por isso eu era humilhado. Eu ia pregar nos lugares, o pastor virava as costas para mim, eu dizia, Deus, eu preguei o que tu mandou, eu preguei o que tu falou, e saía brabo. E Deus falava, por que tu tá brabo? Eu disse, tu viu? Deus falou assim, vi. Por que você tá brabo? Não, o pastor, Deus falou assim, mas quem mandou você pregar? Aí Deus disse, eu. Eu falei, então por que você tá brabo? Você não fez o que eu pedi? Por que você queria ser aceito? Por que você queria ser entendido?
Se o teu negócio era comigo, um espírito de orfandade. E vivemos assim, querendo ser aceito, querendo nos inserir num ciclo, quando Deus te chamou diferente, para fazer algo diferente. Deus não vai te usar como me usa, Ele vai te usar. Porque é Ele que faz. É a graça dEle, é o poder dEle, é a unção dEle. É Ele. Varão, um dia eu vi um homem dando um estalinho curando. Eu falei, Jesus, eu não sei o que esse velho tem, mas eu quero. Deus me deu, mas Deus não me usa como velhinho. Entende? Eu sou diferente, eu sou um indivíduo diferente, uma formação diferente. Mas fé é você olhar para aquilo e dizer assim, é meu, eu quero. Isso o Senhor tem para a minha vida. Agora eu pergunto para você, quando dói a minha perna, eu dou estalinho, irmão? Dom é para os outros, irmão. Dom não é para ti. As coisas que Deus te dá é para servir o próximo. Se Deus te prosperar, é para você abençoar o próximo. A Bíblia diz, se aumentar a tua prosperidade, vão aumentar os que dependem de ti. Quando tu emprestar, não espere receber de volta. Ô irmão, quando a gente entende como a gente é cobrado nessas coisas. Mas não, eu não aceito essa palavra, eu não aceito isso. Deus veio te livrar de você. Amém, irmãos? Quem já ouviu essa mensagem? Você nunca ouviu, né? E eu fico preocupado, irmão. Aonde está a nossa igreja? Como está a nossa igreja? Um pastor que tem um membro, hoje tinha um membro. Deus deu a revelação dessa mensagem. E eu não estou falando para você com orgulho, não. É tristeza de coração. Sabe por quê? Porque quando vamos meditar na Escritura, vamos buscar o que as pessoas vão aceitar. Vamos buscar qual é a mensagem que se encaixa com o que alguém está pregando. Quando de fato nós teríamos que meditar para Deus mudar o nosso interior e a gente ter revelação. Jesus veio salvar a alma do homem. Alma é pensamento. Jesus veio fazer o quê? Diga, mudar como eu penso. Simples assim, irmão. Porque assim como o homem pensa, o homem é. Como é que tu é? Entende? Os olhos são a janela da... O que tu está vendo? Se tu olha, se os olhos são mal, todo o corpo é mal. Se tu só olha a injustiça, tu vive como injusto. Você sabia disso? Agora, se você olha com misericórdia, sobre a tua vida anda um peso de misericórdia. Por isso que a Escritura diz, trate o outro como você quer ser tratado. Perdoa o outro como tu vai ser perdoado. Irmãos, se tu olha para a pessoa e você fala assim, se ele erra, eu posso errar também. No sentido não de você querer errar, mas de você entender que as fraquezas estão no teu corpo, estão inerentes ao homem, que você só não erra porque você teve um privilégio de conhecer a esse Deus. Que você só não sai desse caminho porque o Senhor te sustenta. Como é que você vai andar orgulhoso? Como é que você vai se envaidecer de alguma coisa, se nem para ser salvo é pela tua obra? Como? Como? O evangelho é simples. Nós complicamos. Queremos dar para Deus. Queremos fazer para Deus. Quando tudo que Ele quer é relacionamento. Você imagina? Eu chego em casa, trago um presente para minha esposa. Toma, amor. Aí ela fala, nossa, obrigado. Eu, fazer o quê, né? Eu tenho que te dar. O que ela vai pensar, irmãos?
que ela vai pensar, irmãos? Como assim ele tem que me dar? Obrigação? Está fazendo por obrigação? Aí você ora e diz, fazer o quê? Tem que orar, né? Porque se eu não orar, Deus não vai me ver. Deus não está vendo isso, irmão. A gente não faz, faz ou não faz isso? Seja sincero. Fazer o quê? Eu tenho que ir para a igreja hoje, porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. É, irmão. Deus abençoou Abraão sem Abraão ter feito nada. Deus te preparou salvação para você sem nunca você ter pensado nele. Deus criou o Éden para o homem sem o Éden existir, sem o homem existir. Deus sempre te abençoa primeiro. O que nos separa da bênção de Deus é a consciência, como enxergamos as coisas. Deus estendeu seus braços os dias todos a um povo rebelde, que andava segundo seu próprio conhecimento, segundo seu próprio entendimento. O que tem nos separado de Deus? Como nós enxergamos o Senhor. Nessa noite, o que eu queria que você guardasse no seu coração é que Deus não está te obrigando a seguir a Ele. Deus não está te obrigando a ficar ou a ir. Deus não está te obrigando a fazer nada. Pelo contrário, assim como diz em Levítico, hoje Ele te leva na porta. Ele diz, tempo de escravidão acabou na tua vida. Hoje é tempo de você escolher, me servir por amor ou ir embora. Ser livre. Cristo nos libertou para a liberdade. Assim diz o texto. É para a liberdade. Quer comer carne de porco? Coma. Não quer comer? Não coma. Mas tudo o que você fizer, faça para o Senhor. Amém? É simples. Você que está vivendo um relacionamento turbulento em casa, quero te dizer, Deus não está te obrigando a ficar com esse marido ou com essa esposa. Não! Escolha ficar e escolha fazer o certo. Ame, lute, como alguém que ali é ignorante, que não conhece a Deus, e você por amor se entrega. Não coloque a culpa em alguém que é ignorante e não conhece a Deus. Você está me entendendo? Quem tem ouvidos, ouça. Se você está vivendo algo, não culpe a sua história. Olhe para Deus que muda histórias. Irmãos, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Só tem quem muito foi perdoado, muito ama. Mas sabe por que muito ama? Porque essa pessoa muito reconheceu que precisava de Deus. Eu demorei, irmão. Eu demorei muito para reconhecer. Eu aceitei Jesus com 13 anos. Forte, jovem, lutei, tinha força e eu não me dobrava. Quando tudo se perdeu, quando tudo se foi, quando eu não conseguia nada, quando eu parei no chão da sala da casa da minha tia e eu perdi tudo várias vezes, eu chorei e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu deixava de dormir para estudar. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu carrego uma mensagem. Eu deixava de dormir para estudar, porque eu dizia, eu vou ser alguém. Mas era aqui, ó, a minha força. E quando eu falei, Deus, eu não aguento mais. Deus falou assim, a porta não está se abrindo, porque você não pediu para o teu pai te abençoar. Eu falei, esse é o problema? Corri lá, irmão. Meu pai me xingava, meu pai me humilhava, não estava nem aí para isso. Eu estava tão machucado que se Deus mandasse qualquer coisa eu faria. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim, não, eu nunca fiz nada. Eu dobrei o joelho e comecei a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, bota a mão na minha cabeça e me abençoa. Me humilhei, irmão. Puf, a porta abriu. Mas eu mudei. Entendi um princípio.
Honra o teu pai para que tudo te vá bem. Mas eu não estava ainda honrando o pai de todas as coisas. Ainda era senhor da minha vida. Continuei estudando, escolhendo cidade, escolhendo lugar. Eu quero isso, eu vou viver em tal lugar, vou viver numa cidade assim, e ó, escolhendo, sonhando. Não é bom sonhar, irmãos? E tudo dando errado. E um dia, eu tô sentado na minha cadeirinha com um livrinho, ó, estudando, irmão. Eu orei para Deus e falei assim, Deus, tô com uma passagem para Goiânia, uma passagem para Santa Catarina, com um curso pago, com HD, com computador, cheque especial estourado, tudo estourado, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar, assim. Que agora eu tenho a tática, agora eu tenho o caminho, eu criei a metodologia. Me ajuda, Deus, a cair o que eu estou estudando. Sabe o que Deus disse para mim, irmãos? Nítido e claro. Como eu ouço a tua voz. Ele disse, você se empenha mais nas tuas coisas do que nas minhas. Sabe qual foi minha primeira atitude? Como a tua. Eu rebati ele. Eu disse, eu? Porque é assim que a gente faz. A gente não tem um coração educado. A gente logo retruca. Na hora que eu falei isso, uma segunda voz diferente, mansa e doce, falou assim, ele não mente. Quando essa voz falou, eu comecei a chorar. Quebrantado. E aquilo se tornou uma verdade no meu coração. E eu disse, Pai, a partir de hoje, o gasto que eu tenho com livros para estudo, eu vou gastar com livros para ti. E a partir de hoje, o que eu faço para as minhas escolhas, eu vou fazer para ti. Todos os meses, desde aquele tempo, eu compro livros. Eu tenho livros embalados na minha estante que eu nunca li. Mas eu cumpro o que eu falei para Deus. Não é porque eu sou bonzinho. É porque eu entendi que o meu esforço estava mais voltado para as minhas coisas. E essa tem sido a mensagem da minha vida. Ensinar as pessoas, primeiro, a irem a Deus. Segundo, a acreditar no caráter de Deus. Terceiro, a deixar Ele ensinar você. Como um pai faz. Como um pai que quer o bem do seu filho. Como um pai que já conhece todas as coisas. Deus te chamou hoje para que você pare de sofrer. Mas para que você pare de sofrer, você precisa parar de olhar para aquilo que você acha que é. E sujeite a tua vontade a Ele de fato. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Mas se você não se sujeitar a Deus, você vai viver apanhando do diabo. Porque o diabo não vai embora com um crente que não se sujeita a Deus. Você está entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Quero que você se coloque de pé. Irmãos, o maior segredo da vida de um homem e de uma mulher, o maior segredo, um homem e de uma mulher de Deus, primeiro, é amar a presença de Deus. Mas como amar um Deus que eu não conheço? Como amar um Deus que eu não conheço? Passei muito tempo me perguntando como fazer as pessoas conhecer a Deus. Porque como é que eu vou amar algo que eu não conheço? Como eu vou amar um Deus invisível? Mas a Bíblia diz que é por fé. Jesus, depois você vai ler lá a profecia de Jesus. Porque eu fui ungido. Lembra desse texto? Vocês lembram? Jesus falando, eu fui ungido.
para trazer liberdade ao preso. Quem vai ser livre? Diga quem está preso. Só que tem gente que está preso que não sabe, irmão. Sim ou não? Para trazer liberdade ao preso. Ou seja, tem que entender que está preso. Então, como eu era forte, eu tinha que estar humilhado para entender que eu era preso. A força teve que ir embora para mim entender que eu era preso. Porque eu fui ungido para pregar boas novas, notícia boa, evangelho, aos presos, a pregoar o ano aceitável. É ano da vitória, é a morte de Cristo, é o júbilo na cruz, é isso aqui, ano aceitável. É o que Jesus fez na cruz, é essa a boa nova. Aos humildes de coração, algumas versões diz aos pobres. Quer dizer, aquele cara que está com o coração disponível. Irmão, a mensagem, a palavra da semente, a Bíblia diz que o semeador saía e caía no caminho. Está lá o texto, caía no caminho. Alguém planta no caminho? Irmão, pensa em terra dura. Pensa terra dura, diga caminho. Por quê? Socada, é dura, machucada, ferida. Mas esse Deus é tão bom que dá oportunidade até para esse que está fechado. E lança a semente. Eu nunca vi ninguém pregar sobre essa parte desse texto. Quando Deus me falou isso, eu falei, Deus, uau. E Deus estava dizendo para mim, por isso, não pregue só para quem está com o coração aberto. Perca tempo com quem está com o coração aberto, é diferente. Eu perco tempo com quem está com o coração aberto. Mas pregar eu prego para todo mundo. Eu falo. Você pode estar pensando na morte da bezerra, mas um dia Deus vai dizer assim, ó, tu teve a oportunidade, você não ouviu porque não quis. Simples assim. Minha função é pregar. Fui chamado para isso. Agora a Bíblia diz, encontrarei fé na terra? Não sei. Quem deu crédito à nossa pregação? Não sei. Porque quem sabe é o Senhor. Às vezes a pessoa diz assim, nossa pastor, que palavra. Mas no coração dela, ela não creu. E sabe como eu sei? Às vezes eu pregava sobre prosperidade, sobre oferta, e chegava no final do mês o gasofilaço tinha R$10. As pessoas queriam honrar a Deus, irmãos? Queriam, irmãos? Com dinheiro? Não. Não. Você acha que eu ficava jogando na cara da igreja? Não. Quem cuida de mim é Deus. Dona Fusai, sabe, alguma vez eu joguei na cara de alguém na igreja, pastor? Pastor já caminha comigo um tempo, jogo na cara, não jogo, sabe por quê, irmão? Deus me chamou para ser rio. Rio flui, o que passa da minha vida abençoa outros. Nós não podemos ser represa. Agora, quem represa, seca. Seca. Represa seca. Rio flui. Nascente, ó, está sempre fluindo. Quando você quer limpar, quando o poço não está fluindo, você vai lá e limpa. Para ele fluir mais. Você cava, você dá mais. Está entendendo? Deus te chamou para você viver assim. Primeiro, obediente a Deus. Agora, busque conhecer esse Deus. Eu queria te convidar a fazer uma oração que talvez você nunca fez na tua vida. Feche os seus olhos, bota a mão no seu coração e diga assim, Pai, eu quero te conhecer como Pai. Na Escritura diz que o Senhor nos daria um espírito que clama, Papai. Que nós não ficaríamos mais órfãos. Na Escritura diz que a vontade vem do Senhor. É o Senhor que nos coloca a vontade de buscar a Ti. Nessa noite, eu quero te pedir, me dá um coração transformável, de carne. Insere no meu coração princípios, leis, verdades. Pai, papai, me ensina
a confiar em Ti. Me ensina a não ser conduzido pelo dia mau, pela alegria. Porque o que vai definir a minha vida não são as circunstâncias, seja tempestade ou seja bonança. Mas assim como Faraó reconheceu que perante todo aquele povo não existia um homem com tamanha presença de Deus, que a minha vida possa ser reconhecida pela tua presença. Pai, eu entendo que José, primeiro, recebeu um propósito. Passou por um processo da rejeição, da negação, da falta da tua voz, da humilhação, da obediência. Esse homem disse: como poderei pecar contra o meu Senhor? O coração desse homem estava reconhecendo mais a tua presença do que as coisas ruins. Mais a tua presença do que as propostas boas. Que eu tenha um coração que não queira te afastar, te apagar. Que eu nunca te apague, Espírito Santo. Que eu nunca blasfeme da tua voz, do teu trabalhar e do teu caráter. Me ajuda a sempre estar sensível à tua voz. Em nome de Jesus. O Senhor não me obriga. O Senhor não me obriga a fazer nada. O Senhor simplesmente me orienta. E eu tenho escolha. Diante de mim, sempre tem dois caminhos. Se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Você entendeu? Aleluia.